Olá, pessoal da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É com grande alegria que eu desejo parabenizar a nossa casa pelos seus 75 anos, ou seja, o seu jubileu de brilhante. Também quero parabenizar nosso pastor José Wellington Costa Júnior, nosso querido irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, toda a equipe CPAD, por essa 21ª campanha de vendas. Eu me sinto extremamente honrado em poder, de alguma maneira, aí, através da minha modesta obra, que é Procuram-se Pregadores como Paulo, participar desta maravilhosa campanha. Parabenizando também toda a equipe de marketing, nosso querido irmão Robson Pereira Rocha, que Deus o abençoe mais e mais à frente deste departamento tão importante da nossa casa publicadora. Eu estou aqui para, em rápidos minutos, falar deste livro, Procuram-se Pregadores como Paulo. É um livro que surgiu, na verdade, na minha mente já no ano de 2006, 2007, mais ou menos, quando eu escrevi aquele livro Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Ali foi um livro cuja ênfase recaiu sobre a pregação, e eu pensava em fazer um livro também cuja ênfase recaísse sobre o próprio pregador Paulo. É claro que os livros, na verdade, eles têm muitas semelhanças, eles se completam ou se complementam, por assim dizer, e Paulo é uma figura importantíssima para o cristianismo. Depois do Senhor Jesus, eu vejo como o maior pregador que já andou na terra, não somente pregador, mas também ensinador, líder, como ele próprio descreveu lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, quando ele disse: eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então esse livro, como eu falei, a ênfase recai sobre o pregador Paulo, claro, fazendo uma comparação com a pregação e o pregador nos dias de hoje. Então, assim, rapidamente, o livro ele foi dividido em 9 capítulos, cada capítulo abordando uma faceta, por assim dizer, da vida de Paulo. O capítulo 1 aborda a sua conversão e a sua chamada. É claro que há muitos livros que já tratam sobre isso. Nós temos no Brasil obras maravilhosas, como, por exemplo, aquele livro O Apóstolo, né, do John Pollock, que tem também Paulo, Apóstolo da Graça, de F.F. Bruce, ou seja, livros que tratam da vida de Paulo de maneira mais aprofundada, não é? O meu objetivo não é tratar da vida de Paulo de maneira aprofundada, mas sim, eu penso que o livro sempre tem que ter aquele aspecto, o ineditismo, não é? E nesse caso o que eu enfoquei foi justamente a pregação, e mais precisamente a pregação itinerante, ou seja, fazendo uma comparação de Paulo como um pregador itinerante, que ele foi de fato. Paulo foi um pregador itinerante, foi um conferencista internacional, então ele tem muito a ensinar através do seu exemplo, através da sua conduta, através da sua postura e principalmente através da sua pregação, porque a maior dificuldade hoje em dia não é tanto quanto a forma, mas sim quanto ao conteúdo. Claro que cada pregador tem o seu estilo, por assim dizer, o seu jeito de ser, a sua maneira de pregar, mas nós vemos hoje uma grande dificuldade em relação ao conteúdo do Evangelho. Então, nesse primeiro capítulo, como eu ia citando rapidamente, eu abordo a conversão e a chamada de Paulo. Depois, no segundo capítulo, as características mais específicas da conversão de Paulo e da sua chamada. No terceiro capítulo, eu faço menção da pregação itinerante propriamente dita, fazendo uma comparação com os dias de hoje, não é? Hoje, por exemplo, o pregador pode se dar ao luxo, se ele tiver medo de viajar de avião, ele pode viajar de carro, né? Ou se ele não gostar de viajar de carro, ele viaja sempre de avião, que é o meu caso. Não que eu seja uma pessoa exigente, mas eu evito o máximo que eu posso estrada, que eu acho muito perigoso viajar de estrada, principalmente para lugares distantes. E eu já conheço amigos que, às vezes, saem lá do sul do Brasil e vão para o norte de carro porque tem pavor de viajar de avião. Paulo não tinha como escolher, ele tinha que viajar no meio de transporte que havia na época,
tinha que ficar hospedado, não é, na casa dos irmãos, tinha que contar com a boa vontade dos irmãos. Hoje, claro, nós temos outras possibilidades. Então, fazendo uma reflexão, se Paulo vivesse hoje, não é, como que ele se comportaria, como ele agiria, lembrando que Paulo era, ou ele é, né, um paradigma para nós. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, no capítulo 3, eu faço menção da pregação itinerante. No capítulo 4, eu vou dar ênfase mais para Paulo como um conferencista internacional, não é? Quando ele chegou ali à Europa, se estabeleceu na Europa. É muito importante esse momento da vida de Paulo. No capítulo 5, eu dou um destaque para os pregadores como Paulo, porque quando se fala de Paulo, muita gente pensa: não, é impossível ser igual a Paulo. Mas observe que eu não estou falando para sermos iguais, mas como Paulo, ou seja, imitá-lo na sua conduta, na sua postura e principalmente no compromisso que ele tinha com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. No capítulo 6, vai também um destaque para a terceira viagem missionária de Paulo, que foi uma importante viagem que ele se estabeleceu lá na província da Ásia, mais precisamente em Éfeso, que era uma importante cidade naquela época. Não era a capital, né, mas viria a ser. A capital na época era Pérgamo, mas Éfeso era uma grande rival de Pérgamo e se destacava até muito mais que Pérgamo. No capítulo 7, o caráter de Paulo, propriamente, e apresentado através da mensagem que ele mesmo pregou em Mileto, lá no capítulo 20 de Atos, aquela mensagem maravilhosa, um sermão de Paulo, um sermão autobiográfico, em que ele apresenta o seu caráter como pregador. O capítulo 8 é um capítulo mais apologético, não é? Que eu dei até o título em defesa do Evangelho e da Assembleia de Deus, não é? É um capítulo mais apologético. E o 9º capítulo, claro, um capítulo conclusivo, fazendo menção da 4ª viagem de Paulo, que foi uma viagem assim, em que ele foi como prisioneiro de Cristo, mas eu dou a ênfase no livro sempre de que a agenda de Paulo estava nas mãos de Deus. Mesmo sendo conduzido ali como prisioneiro, nós vemos que Deus estava no controle de tudo e Paulo realmente cumpriu o seu chamamento, fazendo jus ao que ele disse lá no final da sua segunda carta a Timóteo, que foi a sua última epístola. No capítulo 4, ele concluiu ali em grande estilo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E assim eu concluo as minhas palavras. Eu creio que esse livro será uma bênção para aqueles que amam a vida de Paulo, que admiram este pregador, que é de fato um paradigma, como eu falei, para os obreiros do século XXI. E eu termino aqui mais uma vez parabenizando a CPAD pelos seus 75 anos. Que Deus abençoe pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior, doutor Ronaldo Rodrigues de Souza, toda a equipe de vendas, de marketing e a equipe também que está apoiando, e o departamento de jornalismo, departamento de publicações, informática, ou seja, tecnologia da informação, todos estão de parabéns. Que Deus abençoe a todos por essa 21ª campanha de vendas. Deus abençoe os irmãos. Meus queridos irmãos, eu voltei aqui porque eu havia me esquecido. Eu estou em casa, como vocês podem ver, não é? E aqui tem a minha companheira aqui do meu dia a dia, a Meg, e também gostaria de parabenizar a CPAD pelos seus 75 anos e por essa 21ª campanha de vendas. Que Deus abençoe a todos. Aqui a Meg também mandando uma saudação para toda a equipe de vendas CPAD. Que Deus abençoe a todos.